Fernando, uma opinião sua sobre a forma como o Supremo Tribunal Federal julgou o caso do Mensalão. O novo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, na sabatina, não sei nada disso, só foi um ponto fora da curva, né? No sentido de que o Supremo teve um rigor maior na questão penal do que teve em outros episódios. Como é que você vê? Olha, eu acho que primeiro tem uma coisa a se aplaudir, que foi a independência do Supremo. Muita gente dizia antes da decisão de que os ministros supremos não teriam independência porque a maioria tinha sido escolhida pelo presidente Lula, que num famoso encontro o presidente Lula tinha forçado o Gilmar Mendes a tomar uma outra posição, embora os membros daquela reunião todos digam que não, mas só o Gilmar Mendes, e as pessoas sempre acreditam mais no ministro Gilmar Mendes, a famosa gravação que não existe até hoje, coisas assim. É um homem que tem realmente muita imaginação nesse sentido, mas tinha toda essa pressão e o Supremo tomou uma decisão de forma completamente independente. E eu acho que esse é o fato mais importante a ser ressaltado, que mostra que a democracia brasileira está consolidada. Um segundo fato, acho que, olhando para as provas, de fato, há algumas coisas que constituem crimes, inegavelmente. E, sobretudo, acho que o crime principal que ali estava ocorrendo era um crime de financiamento de campanha. Claro que você pode dizer que outros também fizeram, não importa. Se eu atiro e mato alguém e falar assim, não, mas o outro matou, houve sim um crime de financiamento de campanha e que teria que ser julgado. Crime de corrupção ativa, como Para além disso, em termos de corrupção ativa, acho que houve bastante exagero do Supremo, algumas provas foram, digamos, transformadas num mecanismo que mostrava que houve corrupção, mas não ficou muito claro. Eu acho que, assim, só para lembrar uns exemplos, a discussão é longa, a história de que o Congresso votou reformas como da Previdência Tributária por conta de dinheiro do Mensalão é completamente mentirosa, não tem nenhuma base nos fatos, embora, repita, houve financiamento legal de campanha e eu acho que o Supremo julgar isso de forma independente foi muito importante para a democracia brasileira. Primeiro porque a reforma tributária o governo Lula perdeu. Seria muito interessante essa história, você pagar o mensalão para perder a reforma tributária. Assim, não tem o menor juízo. Tanto é que eles perceberam que não tinha o menor juízo essa afirmação, que depois disseram, não, mas isso não vai anular as votações. Quer dizer, mostra que aquilo é uma grande mentira. Fernando, o José Dirceu teve um papel importante na história do PT, naquela estratégia de moderação política e econômica. Hoje ele é meio que um grande vilão nacional, retratado como se fosse um vilão, né? É uma pessoa importante na história da esquerda brasileira. Você acha que foi justa a condenação do José Dirceu? Olha, eu acho que há muitas provas ali que não são consistentes. Porque o domínio do fato, é muito interessante essa teoria, porque ela supõe um poder que nunca vai ser completamente comprovado. É provável, e não acho tão absurdo dizer que ele teve uma participação muito importante no financiamento de campanha, um financiamento legal, e que disso derivaria algum tipo de penalização. Isso eu acho que o Supremo tinha condições de fazer. Todo o resto é no mínimo muito escorregadio como argumento, né? Muito questionável. O ministro já disse, na verdade, todo esse processo não é um processo meramente de acusação de corrupção, é um processo político. Eu acho que ele foi, em boa medida, destruído pelo tamanho do poder que teve e a forma que exerceu. Essa é a minha opinião. Do mesmo modo que eu acho que o presidente Collor não caiu por conta do Fiat Elba, mas caiu pela forma como exerceu o poder político e suas consequências. Comprou muitos inimigos, um autoritarismo no exercício do poder, exatamente. Né? Eu acho que o ex-ministro Zé Dirceu foi derrubado pelo poder político que teve, pela maneira que exerceu, mais do que porque provas que comprovem cabalmente grandes atos de corrupção, até porque quando você olha, me perdoe, o doutor Paulo Maluf e olha o Zé Dirceu, me parece que há uma certa distância em termos de corrupção e um foi julgado, o outro não. É uma coisa estranha. Agora, acho que tem sim alguma coisa, acho que o domínio de fato seria possível de ser usado em relação ao financiamento de campanha, até pelo peso que ele tinha na campanha, inegavelmente, mas todo o resto é muito escorregadio e ele caiu por razões políticas. E vou dizer, isso é injusto do ponto de vista penal, mas é legítimo do ponto de vista democrático, de certa maneira. Isso faz parte do jogo democrático. O Supremo decidiu. O Supremo decidiu, os recursos estão ele lá foi também, punido, né? foi punido pelo Congresso, e agora tem todo um processo aí de recursos, etc., que vai ser analisado. Embora a maior penalização política que ele podia receber, ele já recebeu. As pessoas não perceberam isso. E isso é importante para a democracia mostrar que também os políticos, quando exercem o poder, têm que saber das consequências.